A gente costuma pensar na gestão como um conjunto de ferramentas, né? Planilhas, reuniões, metas. Mas e se fosse algo muito, muito maior? E se, na verdade, a gestão fosse uma ideologia? Uma forma de enxergar o mundo que é tão presente, tão poderosa, que a gente nem percebe. Uma ideologia que molda não só como a gente trabalha, mas como a gente se vê dentro do trabalho. Pois é, essa ideia provocadora vem de um sociólogo francês chamado Vincent de Gaulle-Jacques. No livro dele, Gestão como Doença Social, ele usa essa metáfora bem forte. Ele não está falando de um vírus, claro, mas de um sistema de crenças que, na visão dele, adoece as empresas e principalmente as pessoas que trabalham nelas. Hoje, a gente vai usar a análise dele para tentar fazer um diagnóstico da nossa cultura de trabalho. Quem nunca teve essa sensação, né? Aquele sentimento de que, no meio de tanto processo, de tanta métrica, de tanto jargão corporativo, alguma coisa essencial se perdeu no caminho. É exatamente essa desconexão que está no centro da nossa conversa de hoje. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que seria essa doença do gerencialismo. Depois, vamos mergulhar nas 5 crenças que sustentam essa ideia. Aí vamos ver como elas transformam a compreensão em medição e o ser humano em uma função. E no final, a gente vai tentar repensar um pouco os nossos locais de trabalho. Olha, um ponto super importante logo de cara. A gente não está falando de gestores ruins ou de pessoas com má intenção. O ponto aqui é outro. É um sistema de pensamento, uma ideologia que o autor chama de gerencialismo. Algo que opera, sabe, por baixo dos panos e que todos nós, de um jeito ou de outro, acabamos absorvendo. Então, o que é esse tal de gerencialismo? Basicamente, é a crença de que os princípios da administração de empresas são a resposta para tudo, desde tocar uma companhia até governar um país ou organizar a vida pessoal. A ideia é que tudo pode e deve ser otimizado, medido e controlado para ter um máximo de eficiência. É como se a gestão virasse uma filosofia de vida. Certo, mas como é que essa ideologia funciona na prática? Segundo a análise de Gaulle-Jacques, ela se apoia em 5 crenças ou enfoques que estão todos interligados. Pensa neles como se fossem os pilares que sustentam todo esse edifício do pensamento gerencialista. E aqui está o nosso mapa do diagnóstico. Temos 5 crenças centrais, olha só. O objetivismo, que basicamente diz que só se entende o que se mede. O funcionalismo, que enxerga a empresa como um corpo rígido. O experimentalismo, que trata as pessoas como se fossem variáveis num laboratório. O utilitarismo, que exige que tudo seja útil. E, por fim, o economismo, que acaba nos reduzindo a recursos. Vamos ver como essas ideias se conectam e moldam o nosso dia a dia no trabalho? Vamos começar pelos 2 primeiros enfoques, porque eles estão super ligados. Os dois se baseiam numa visão que se diz neutra científica do mundo, uma visão onde os números são reis. O primeiro princípio, o objetivismo, é muito sedutor. Ele diz que para entender algo de verdade, a gente precisa medir, calcular, botar num gráfico. E claro, decisões baseadas em dados são como a coisa mais racional a se fazer, né? Mas qual é o custo disso? E aí que está o perigo. A crítica aponta que, ao valorizar tanto a linguagem da matemática, a gente começa a ignorar e, com o tempo, até a eliminar tudo aquilo que não cabe numa planilha. Sabe, afetividade, subjetividade, imaginação, a complexidade da experiência humana. Se não dá para medir, começa a parecer que não existe ou que não tem importância. Isso se conecta direitinho com a segunda crença, o experimentalismo. Ele pega o método das ciências naturais e tenta aplicar na bagunça que é o mundo das organizações humanas. A ideia é que o ambiente de trabalho pode ser tratado como um laboratório, um sistema fechadinho onde dá para isolar variáveis e prever resultados com precisão. Só que a crítica a essa abordagem é bem direta. Uma empresa não é um tubo de ensaio. É um sistema aberto que sofre influência de 1000 fatores externos. A experiência humana é imprevisível. E, o mais importante, a gestão não é uma ciência universal. Ela é um produto da sua cultura, do seu tempo, não é uma fórmula que funciona em qualquer lugar, a qualquer momento. Agora a gente vai para o próximo bloco de crenças e ver como elas redefinem o nosso lugar e o nosso valor dentro das empresas. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais pessoal. O funcionalismo usa uma metáfora bem antiga, a organização como um corpo. A gestão é a cabeça, que pensa e planeja. Já os funcionários são os braços e pernas, que só executam o que foi planejado. Parece lógico, né? Mas essa visão trata como natural uma hierarquia super rígida onde pensar é separado de fazer e acaba escondendo os mecanismos de poder que mantêm essa estrutura de pé. Na sequência, vem o utilitarismo.
Nessa lógica, qualquer crítica ou reflexão só é bem-vinda se for construtiva, ou seja, se ajudar a melhorar a performance do sistema. Questionamentos mais profundos sobre os objetivos da empresa, sobre a ética, sobre o impacto social, isso é visto como inútil ou até como algo que atrapalha. E o resultado disso, claro, é o conformismo. Isso leva a gente para a crença final e talvez a mais impactante de todas, o economismo. Ele promove o que o autor chama de inversão das causalidades. Olha só que louco. Tradicionalmente, a gente entende que a economia existe para servir às necessidades humanas, mas o gerencialismo inverte essa lógica. Agora, os seres humanos existem para servir a empresa. As pessoas não criam mais organizações, são as organizações que nos transformam em recursos humanos. E como é que essa visão de mundo ficou tão dominante? Bom, esse número aqui dá uma boa pista. Em um certo período, cerca de 70% de toda a pesquisa publicada nas principais revistas de gestão do mundo vinha de um único país, os Estados Unidos. Isso não é uma crítica a um país específico, de forma alguma, mas mostra como uma visão de mundo que nasceu em uma cultura específica, com seus valores, suas premissas, foi exportada e apresentada como um modelo universal e neutro para o resto do planeta. Ok, depois desse diagnóstico todo, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que a gente faz com essa compreensão? O ponto central aqui, então, não é sair procurando culpados, é sobre reconhecer que existe uma ideologia em jogo, um sistema de pensamento que afeta todo mundo, que privilegia a eficiência e o controle, muitas vezes em detrimento da nossa própria humanidade, do nosso bem-estar. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se essa ideologia nos reduz a recursos, a peças numa engrenagem, qual é a alternativa? Se a gente é mais do que a nossa função, mais do que a nossa produtividade, o que a gente realmente leva para o trabalho? Talvez, só talvez, entender essa doença social seja o primeiro passo para a gente começar a imaginar a cura.